Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 27.2, uma aula de revisão dos conteúdos. Aí vamos resgatar os principais conceitos da aula passada, né? Para o quê? Consolidar o conhecimento. Conhecimento a respeito de quê mesmo? A respeito da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Especificamente, estávamos falando sobre o quê? Peso e massa, né? Falávamos sobre peso e massa, duas grandezas aí muito comuns no dia a dia, muito usuais no dia a dia. Aliás, as pessoas até cometem muitos equívocos, né? Trocando uma pela outra. Mas não são a mesma coisa, não, professor? Peso e massa? Não, não são a mesma coisa, tá? São grandezas de natureza diferente, tudo bem, pessoal? Então vamos detalhar um pouco mais aí, vamos nessa. Olha só. Massa e peso. Primeiro que a massa, olha só. Primeiro que a massa, ele é o quê? Né? O peso, ele é o quê? Perdão. O peso é uma força, tá? Então, o peso, ele é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, significa que ele tem o quê? Módulo, direção e sentido, tá? Então, peso é uma força. Que força é essa daí, professor, da força-peso? A força-peso, ela é o resultado de uma força gravitacional, uma força de interação gravitacional, tá? Entre os corpos. Então, se estamos sobre um planeta, né? Você tem massa, o planeta tem massa. A força de interação gravitacional vai ser a força-peso. E, de fato, ela é o quê? É a causa da queda dos corpos, a força-peso. Também existe uma confusão aí sobre o peso e a aceleração, né? O que faz os corpos caírem? É a aceleração da gravidade. Não, calma, pessoal. Não é bem assim, né? O que faz um objeto que está lá em cima descer é uma força. Alguma força está puxando ele. Que força é essa? É a força-peso. Agora, qual é a aceleração dele da queda? A aceleração da gravidade, tá? Supondo que ele esteja em queda livre, supondo que não haja força resistiva, força de resistência do ar. Porque se houver resistência do ar, aí a força resultante dele já muda, já seria uma relação entre peso e força de resistência do ar. Mas num caso hipotético bem simples, sem resistência do ar, a força-peso é a força resultante. E a aceleração será a aceleração da gravidade, tudo bem? Então não confundir causa e efeito. A causa do movimento, a força. O efeito, né? O efeito disso é o quê? A aceleração. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Então tá aí, ó. Peso é uma força, peso é uma grandeza vetorial. E como que eu vou calcular esse peso? Como que ele é medido, aferido, né? Tá aqui, ó, por essa equação. O peso em módulo vai ser o quê? A massa do corpo multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade, tá? Eu coloquei em módulo por quê? Por que as barrinhas? Porque na prática seria assim, peso é um vetor, massa é escalar e a gravidade é um vetor, tá? Mas aqui no ensino médio, quando você vai estudar isso no livro, você quase não trabalha muito esse caráter vetorial, tá? Mas ainda assim não está escapando de saber que o peso é uma força e é um vetor, que a aceleração da gravidade naturalmente também é um vetor, e a massa não, não tem vetor aqui em cima. Então a massa não é vetorial, tá? Então o corpo, a massa desse corpo vai ser constante e a aceleração da gravidade não vai ser constante. Essa aí vai depender do local de onde está este corpo. Então, vamos lá, pega aí 1 quilograma de arroz. 1 quilo, o que o pessoal costuma abreviar, né? Quilo, 1 quilo. Tá, mas é 1 quilograma de arroz. Pronto. Pegou 1 quilograma de arroz. Está na Terra, planeta Terra. Você está aqui, Porto Velho, Rondônia. Pronto, aí você vai lá para o Canadá com 1 quilograma de arroz. Qual que é a massa do arroz? Olha lá, 1 quilograma de arroz, não mudou. Agora você pegou um foguete da SpaceX e foi para o espaço. Qual que é a massa do arroz? Continua 1 quilograma. Pousou na Lua. Qual que é a massa do arroz? Continua 1 quilograma. Aí você fala, professor, mas não tem aqueles filmes e séries lá que quando vai para o espaço, para a Lua, as coisas ficam mais leves? Sim, de fato, esse arroz lá, você ia soltar ele e ele ia cair devagarzinho. Mas não quer dizer que a massa dele não seja 1 quilograma.
A massa dele ainda é 1 quilograma, ela não vai mudar. Então por que parece que ele está mais leve lá no espaço? Porque o peso vai mudar. E o peso só vai mudar porque a aceleração da gravidade vai ser diferente, tá? A aceleração da gravidade é diferente, ela vai depender de onde você está. Tem variação, na Terra é um valor, na Lua é outro valor, em Júpiter é outro valor, correto? E aí uma coisa interessante, até no planeta Terra nós temos pequenas variações no valor da gravidade. Eu estou no Equador, vai ser um valor. Ah, eu subi um pouco, estou na América do Norte, é outro valor. Estou ali nos polos, é outro valor. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Dando sequência, a massa, naturalmente a massa, se ela não é vetorial, ela é escalar, tá? Eu consigo definir a massa apenas com o quê? Um número e a unidade. Partindo da segunda lei de Newton, a massa vai ser o quê? O módulo da força resultante dividido pela aceleração. Aí você fala assim, mas professor, é estranho calcular a massa desse jeito, não é muito mais fácil colocar numa balança? É que essa técnica de colocar na balança, para situações aqui na Terra, é muito fácil comparar uma massa que eu quero descobrir com uma massa conhecida e trabalhar na balança. Mas e no espaço? Em uma situação onde eu não tenho uma gravidade local favorável para fazer esse experimento da balança. Então, nesse caso, eu vou trabalhar aqui com a segunda lei de Newton, tá? Tudo bem, pessoal? Então agora olha só, eu vou dar um tempinho, tá? Eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, pessoal. Então olha só, eu espero que você tenha tentado fazer as questões. Se conseguiu, vamos verificar se acertou, né? Vamos corrigir aí no passo a passo. Vamos nessa! Primeira questão, PUC-MG. Vamos lá. A massa de um determinado indivíduo é de 60 quilogramas, tá? A massa, quanto? 60 quilogramas. Ele sobe em uma balança e o ponteiro indica o seu peso. Qual é a indicação correta que a balança deve oferecer? Aí ele dá o dado aqui, né? Considere que 1 quilograma força, que aí é representado por 1 kgf, como sendo aproximadamente 10 newtons, e considere a gravidade como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Pela equação aqui, né, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas aí aplicando, qual que é a força resultante? A força peso. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso da pessoa vai ser o quê? A massa dela, quanto que é a massa dela? 60 quilogramas. Vezes gravidade, qual que é a gravidade? Aproximadamente 10. Multiplicou 60 por 10 e obtemos 600 newtons. Então, peso da pessoa, 600 newtons. Ah, professor, mas a pergunta falou isso aí? Não. A pergunta está falando para expressar em quilograma força. Ah, ok. Então, vamos ter que converter de Newton para quilograma força. Isso é fácil. Se eu tenho uma força que está em Newton e eu quero converter para quilograma força, eu vou dividir por 10, tá? Porque tem essa relação aqui, ó. 1 quilograma força, 10 newtons aproximadamente. Então, 600 dividido para 10 vai te dar uma resposta aí, ó. Peso, 60 quilograma forças, tudo bem? Isso vai bater o quê, ó? Com a letra B. Ok, pessoal? Então, ele vai ter uma leitura de 60 quilograma força. Questão 2. A afirmativa seguinte é feita por uma pessoa que nunca estudou física. Então vamos ver o que a pessoa disse aqui, ó. Abre aspas. Para suspender este corpo, tive que exercer nele uma força de 15 quilogramas. Então tá aí, o cara levantando peso, né? Ele tá falando que exerceu uma força de 15 quilogramas. Eita, tá certo isso? Então vamos lá. Com base no enunciado, podemos afirmar. Primeira afirmação. Quilograma é uma unidade de massa. E aí, tá certo? Segunda afirmação. Nesse caso, o corpo pesa 15 newtons. Tá certo isso? E 3. Peso é uma força e pode ser expresso em quilograma força ou newton. Tá certo isso, pessoal? E 4. Nesse caso, o corpo pesa 150 quilograma força. Então, vamos analisar ali cada um dos enunciados. Vamos lá. Resposta correta vai ser o quê? A primeira
e a terceira, tá? Então a primeira, quilograma é unidade de massa, correto, tá? O corpo pesa 15 newtons, não, tá errado, tá? Tá errado, o peso dele não é 15 newtons, então aqui é incorreto. Terceira, o peso é uma força, correto? O peso é uma força, tá certo. E se é força, pode ser expresso em quilograma força ou newton, então sim, tá correto, tá? E o corpo pesa 150 kg força, também está incorreto. Então aí a alternativa, pessoal, letra A, as proposições 1 e 3 estão corretas. Questão 3. Vamos supor que você esteja em um supermercado aguardando a pesagem de uma quantidade de maçãs em uma balança cuja unidade de medida é o quilograma força, tá? Então a balança ela está dando a resposta aí em quilograma força. Uma coisa interessante sobre a balança, pessoal, nesse ponto aqui, que a balança vai dar o mesmo resultado. Vamos lá, pessoal, aqui, ó. A balança vai dar o mesmo resultado para gente? A balança vai dar o mesmo resultado? Pensa o seguinte, se eu colocar uma balança numa região ali, numa superfície horizontal, coloquei a balança, coloquei um objeto sobre ela, pode ser a maçã, por exemplo, a reação, a força de reação normal vai ser igual à força peso. E aí, nesse caso, a leitura que ela vai fazer, de fato, vai ser condizente com o peso do corpo, ok? Aí ela vai expressar em quilograma força. Mas aí, se você pegar, você pode fazer esse experimento depois. Se você pegar e inclinar a superfície, você coloca essa balança numa superfície inclinada, num plano inclinado, e você coloca o mesmo peso sobre ela, né? Será que a leitura da balança vai ser a mesma? Para pensar. Será que eu inclinei e coloquei um peso sobre ela? Aqui ela indicou o corpo como 5 kg, por exemplo. Mas eu inclinei. Será que ela ainda vai ler 5 kg? Vai influenciar? Outro exemplo, outra situação possível. Você coloca uma balança dentro de um elevador, tá? Aí o elevador está em repouso, não está em movimento. Colocou um objeto sobre ele, 5 kg. Perfeito, está em repouso. Agora, digamos que esse elevador começa a descer acelerado. A balança ainda vai ler 5 kg? Será? Agora eu vou subir o elevador acelerado. Ela vai ler também 5 kg? E em outras palavras, para pensar um pouco mais. Se o elevador sobe acelerado contra a gravidade, a leitura da balança vai ser a mesma do que se ele descer acelerado a favor da gravidade? Pensa sobre isso. Então, a balança, ela trabalha com essa força de reação normal. E essa força de reação normal é influenciada se o objeto está em movimento acelerado, se está em movimento uniforme, se está em repouso, e se está em repouso numa superfície horizontal ou inclinada, tudo bem? Tudo deve ser considerado. Vamos nessa, pessoal. Então, olha só, dando sequência. A leitura da balança corresponde, letra A, ao módulo da força normal, pois essa é a força de interação entre a maçã e a balança, cujo valor é supostamente igual ao módulo do peso da maçã. Dá para pensar, né? Com base no que eu acabei de comentar. Letra B, tanto o valor do módulo da força-peso quanto ao do módulo da força normal, pois ambas constituem um par de ação e reação, segundo a terceira lei de Newton. C, o módulo do peso da maçã, pois essa é a força de interação entre a maçã e a balança. E D, o módulo da força resultante sobre a maçã. E E, a quantidade de matéria da maçã. E a resposta, pessoal, vai ser a letra A, tá? Então a leitura da balança corresponde ao quê? Ao módulo da força normal. Então eu coloco aqui uma balança, né? Vai fazer a leitura. Eu coloco um objeto aqui em cima, né? O peso do objeto para baixo. E aí, resposta, eu vou ter o quê? A normal. Então, a balança vai trabalhar com o módulo dessa normal. Por isso que eu falei que essa normal, ela de fato vai ser igual ao peso numa superfície horizontal em repouso. Em repouso, tá? Então, superfície horizontal em repouso. Se eu modificar essa superfície aqui, der uma inclinação para ela e colocar a balança, aí não, a normal não será igual ao peso. Por isso que a expressão aqui, ó, cujo valor é supostamente igual ao módulo do peso das maçãs.
Mas depende das condições que eu colocar. Horizontal em repouso, normal igual ao peso. Então a balança de fato vai aferir o peso. Ah, mas aí se eu colocar numa superfície inclinada? E se acelerar para cima ou para baixo? Aí vai ter um valor diferente. Tudo bem, pessoal? Então essa é uma questão que vale pensar. A B, ela vai dizer o seguinte, que a balança vai aferir o peso e a força normal. Não, ela não afere as duas coisas. Letra C, o peso da maçã, né? Pois essa é uma força de interação. Ele não considera ação e reação. Ao módulo da força resultante. Não, pessoal. Se a maçã está sobre a balança, e ela está em repouso, então aqui, ó, peso normal, e ela está em repouso, a força resultante é igual a zero, tá? Então, o módulo da força resultante é zero. A balança não vai ler zero. Então, não tem... E quantidade de matéria? Não. Aqui é a química que estuda a massa com quantidade de matéria, né? Nesse caso, a gente está fazendo uma relação de grandezas vetoriais, tá? Então, já é uma abordagem da física. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Questão Enem, se liga no Enem. Questão 4. Acessível apenas por rapel. Maior caverna do mundo tem floresta e lago, tá? Então vamos lá. A caverna de Son Doong, no Vietnã, é tão grande que comporta uma floresta inteira, um lago e um rio em seu interior. Com 9 quilômetros de extensão, 200 metros de largura e 150 metros de altura, ela é considerada a maior caverna do mundo. Então, de fato, é enorme, né? Fica no Vietnã. Segundo a British Cave Research Association, o ranking leva em conta o volume. Calcula-se que algumas de suas mais de 150 câmaras comportam um quarteirão inteiro de uma cidade, cheia de prédios de 40 andares. A técnica de rapel, utilizada por exploradores de cavernas, como a do texto, consiste em descer abismos apenas em uma corda e com velocidade praticamente constante. Supondo que a massa total de um explorador e seus equipamentos é de 92 kg, e considerando a aceleração da gravidade local, como sendo aqui aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a força resultante de resistência que atua sobre o explorador, vamos lá, durante a descida é em newtons. Então aqui a gente vai analisar, né? Existe uma corda, o cara vai ter que descer, né? Aqui, e ele quer descer com velocidade praticamente constante. Se a velocidade é praticamente constante, significa o quê? Que a aceleração vai ser nula, tá? Como assim, professor? Porque a definição, né, para essa aceleração escalar vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Se eu tenho uma velocidade que é constante, a variação da velocidade é nula. Então, nesse caso, a aceleração vai ser... Quanto que variou? Nada. Variou zero. Dividido por ΔT, aceleração nula, tá? Então, aí partindo da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, você vai ter o quê? Que a força resultante vai ser... A massa dele não é nula, mas a aceleração é zero. Então, vai ser massa multiplicado por zero. Vamos ter que a força resultante sobre ele é o quê? É igual a zero, tá? Seguindo o raciocínio. Vamos lá. Como ele desce com velocidade constante, a resultante de todas as forças que agem sobre ele é nula. E a força de resistência do ar é igual ao peso, pois eles se anulam. Nesse caso, você vai ter o seguinte. A força de resistência vai ser o quê? Massa vezes gravidade. A massa dele... Vamos voltar aqui, a massa dele 92 kg e a gravidade 10 aproximadamente. Multiplicou 92 por 10, a força vai ser o quê? 920. Condizente aí, ó, com a letra E, 920 newtons. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.